Tem alguns números, assim, me chocaram olhando a cidade, tá? Nos últimos 10 anos, São Paulo ficou 20% em termos reais para trás do que o Brasil. O PIB de São Paulo caiu 20% em termos reais nos últimos 10 anos em comparação ao Brasil. E o Brasil já não cresceu. Ou seja, a gente teve um mega encolhimento. A gente vê isso. As pessoas abandonando suas casas porque não conseguem pagar o IPTU. Comércio fechado. Você vai no centro, tem 2 lojas fechadas para cada loja aberta. Entendeu? Por que isso está acontecendo? Porque houve um aumento absurdo de imposto nessa cidade. Nesses últimos 10 anos, os impostos subiram 80% em termos reais, quase dobraram. Mas o serviço público melhorou? Eu vou dizer para vocês, não. A gente pega esse período, teve um aumento gigante, por exemplo, do gasto com educação. Mas o que aconteceu com o ensino? Tá pior do que era antes. Olá, pessoal! Hoje estamos gravando mais um podcast do IFL São Paulo. Meu nome é Bianca Salvadora, sou associada do IFL e hoje comigo está Aidar Raj, empresário e também associado do Instituto, Lucas Coutinho, empresário e também associado do Instituto. Hoje estamos recebendo Marina Helena. Muito bem-vinda, Marina. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, primeiramente gostaria de ler aqui o currículo de Marina Helena, que é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, economista com mestrado pela UNB e tem 20 anos de experiência com políticas públicas no setor privado, no setor público e também no terceiro setor. Obteve 50 mil votos para deputada federal, é também primeira suplente por São Paulo e foi dirigente nacional do Partido Novo. Marina foi diretora de desestatização do Ministério de Economia a convite do ministro Paulo Guedes e foi responsável por coordenar a elaboração de um plano de governo para a cidade de São Paulo em 2020. Marina foi também CEO do Instituto Milênio e fundadora do movimento Brasil Sem Privilégios. Marina tem uma vasta experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado como economista por 14 anos em diversas empresas, como Itaú, Bradesco e Bozano Investimentos. Marina Helena tem 43 anos, é casada com Luiz, mãe de Luna, de 7 anos, e recentemente do Theo. Mais uma vez, obrigada por estar conosco hoje, Marina. Belo resumo aí desses 43 anos. Imagina os próximos 43. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, primeiramente a gente queria perguntar algumas coisas relacionadas à sua participação no Ministério de Economia com o Paulo Guedes, dos principais feitos, como foi trabalhar nesse governo e fazendo um paralelo com o governo atual, quais são as principais diferenças que você vê nessa gestão, no que tange principalmente a volta da estatização de várias empresas que já estavam em andamento para a privatização? Bom, a gente está vendo, infelizmente, a maior parte daquilo tudo que foi feito, e não foi pouco, uma tentativa de reversão. É óbvio que você não consegue reverter tudo do dia para a noite, porque o trabalho foi bem feito. Mas, infelizmente, a gente sabe que água mole em pedra dura, com o tempo, isso tende, né, a voltar àquelas péssimas práticas que a gente viu no passado. Eu gosto de mostrar isso em números, Bia. Aqui a gente consegue falar de número, né? Infelizmente, hoje em dia no Brasil, nem em todo lugar a gente consegue, porque a gente tem uma população que não entende a maior parte das coisas. Mas aqui, para deixar vocês terem uma noção, o que a gente viu é que antes da lei das estatais, ali no último ano do governo Dilma, em 2015, as estatais mostraram um prejuízo de 32 bilhões. No último ano do mandato do Guedes, as estatais tiveram um lucro de mais de 270 bilhões. Então, a gente está falando de um delta aí de 300 bi, né? Mas fora isso, se a gente pega
tudo que foi acumulado de lucro ao longo desses anos, a gente vê que foi um acúmulo de mais de 600 bilhões. Fora isso, a gente olha os ativos e passivos dessas empresas. Essas empresas, elas tinham uma dívida maior do que aquilo que elas valiam. Então, essas empresas tinham um patrimônio, elas valiam em torno de 500 bilhões no final do governo Dilma e tinham uma dívida de 550 bi. Então, a gente, nós, né, pagadores de impostos, tínhamos aí uma dívida dessas empresas, que, aliás, foi todo aquele endividamento absurdo da Petrobras, né, essas empresas todas que virou uma das empresas mais endividadas do mundo, e a gente viu ali isso tudo afetar o nosso país. Foi aquela crise, no fundo, aquela crise do final da Dilma, 7 pontos de queda de PIB, 7 milhões a mais de desempregados, aquilo tudo veio muito pelas estatais, o BNDES com as campeões nacionais, né? A Eletrobras, a Petrobras, que quebraram, além de tudo, o setor de energia. Então, a gente sofreu muito em relação a isso. Então, a gente está falando que elas tinham uma dívida maior do que o seu ativo. No final do governo Guedes, ali, no final do mandato do Guedes, a gente viu, da gestão dele, a gente viu que o ativo dessas empresas foi para 850 bilhões e a dívida para baixo de 300. Então, olha a mudança que você teve. Se a gente soma a lucratividade nesse período, também com a venda daqueles ativos, né, para o setor privado, se a gente soma essa valorização dos ativos e a queda dos passivos, a gente está falando de 1 trilhão e 300. De novo, 1 trilhão e 300, gente, significa mais de 8 anos do programa Bolsa Família atual em todo o Brasil. Significa 13 anos do orçamento da Prefeitura de São Paulo, que só perde para o Estado de São Paulo e para o Estado de Minas Gerais, está quase igual ao Estado de Minas Gerais. Então, assim, é um valor absurdo. É metade, por exemplo, da arrecadação de impostos federais em um ano. Então, como é que pôde um valor desse ser gerado e tanto valor destruído antes, né? Como é que puderam destruir tanto valor? E aí é que eu falo, é uma combinação de duas coisas que foram feitas desde que a lei, né, das estatais foi implementada, que é escolher pessoas honestas e competentes para essas empresas. O milagre que foi feito depois foi exatamente esse. Eram inúmeros cargos, né? Lembrando que a gente tinha ali participação em até 700 empresas, muitas delas privadas. Então, hoje, por exemplo, quando o Lula não conseguiu indicar Guido Mantega para Vale, por que ele não conseguiu indicar? Porque a venda da participação do BNDES, dos fundos de pensão, foi feita durante a época que o Guedes estava à frente do Ministério da Economia, porque a gente sabia que tinha que reduzir a interferência no setor privado. Então, foi feita uma venda importante de participação nessas empresas privadas, que se não fosse por isso, hoje a ingerência que você ia ter na economia era muito maior. Olha o que está acontecendo na Petrobras. A Petrobras está aí, ó, a diferença do preço da gasolina para o mercado internacional já está em quase 20%, 18% foi o último número que eu vi, que saiu ontem. Então, assim, é uma coisa absurda. O que aconteceu da última vez que teve tabelamento de preço? A gente teve um prejuízo gigante, um endividamento gigante. E lembrando, essas empresas, elas têm risco soberano. Isso acaba afetando todo o mercado de ações, o câmbio, os juros, não é à toa que está todo sentindo, né? Todos os ativos acabam sentindo. Então, a gente tem essa grande interferência do Estado, né? Essa mão pesada do Estado, tanto nas empresas estatais como em grandes empresas no setor privado, que atrapalha muito. E foi isso que a gente desfez, né? Durante a gestão ali do Temer e depois do Bolsonaro, durante o tempo que o Guedes estava ali à frente do Ministério da Economia, o Guardia, depois o Guedes, né? Acho que tiveram mudanças muito importantes e que essa galera tá desfazendo tudo. Então, tentaram, por exemplo, Eletrobras. Eletrobras é um caso importante. A gente fez toda uma modelagem exatamente para garantir que o governo não fosse ter maioria depois e pudesse ditar os rumos da empresa. Porque a gente viu isso na Vale. A Vale, apesar de ter sido privatizada lá atrás, quando nós assumimos, a gente viu que, no fundo, a maior parte dos conselheiros e tudo era do governo.
Por quê? Porque tinha participação do BNDES, tinha participação dos fundos de pensão. Então, o que adianta você privatizar uma empresa na teoria, quando na prática você continua mandando, né? Que foi o que aconteceu ainda ali no governo da Dilma, foi uma decisão deles que mudou o presidente da empresa. Então, como é que a gente blinda essas empresas desse tipo de comportamento? Isso foi muito importante na modelagem da privatização da Eletrobras, garantir que o governo não fosse ter essa ingerência. O que é que o governo está tentando fazer agora? Reverter isso. Ah, não é possível. Por quê? Porque uma das cláusulas ali mais importantes era garantir que ninguém ia ter mais de 10% do poder de voto dentro da empresa. Isso fez com que o governo vai ter no máximo 10% do poder de voto. E eles agora estão querendo exatamente acabar com isso. Se acabar, acabou a privatização, porque no fundo a ingerência do governo vai ser muito grande. Então a gente não pode permitir que isso aconteça. Então assim, eu tô, Bia, sinceramente, muito, muito assustada com o ritmo que eles estão conseguindo desfazer todo aquele avanço que a gente conseguiu fazer com tão duras penas, né? Mas, enfim, vamos torcer para que isso dure só até 26 e depois disso a gente tenha de volta quem entrar ali, com certeza defenda, né, esses valores de governança, indique de volta pessoas competentes e sérias para essas empresas, para evitar essa mãozona pesada do Estado determinando os rumos da economia no Brasil. Marina, interessante que você puxou exatamente esse assunto da Petrobras, né, em relação aos combustíveis. Acho que assim, é interessante a gente ver que o governo, além de ter um viés político, né, mas existe também essa parte de apoio ao próprio governo, né? Então você pega em relação ao preço dos combustíveis, o governo ele usa isso para manipular a inflação, por exemplo. É uma das artimanhas que o governo não pode usar. E querendo ou não, a gente pode ver isso como uma medida populista, né? O governo, de fato, ele tenta fazer uso de artimanhas de curto prazo para conseguir se manter no poder há mais tempo, né? A ideia é pior do que isso, porque tem esse fator, de fato, que eles tentam congelar os preços, que a gente viu ali no governo Dilma, né? Que congelou os preços da energia durante um tempão, depois quando soltou, teve uma mega inflação ali. Então, tem esse ponto, mas tem o outro de favorecer os seus amigos, tá? Que também é muito relevante. Por exemplo, tem agora uma MP de energia que está saindo do governo, que vai fazer com que a conta de luz paga por nós aumente 7%. Então, aqueles que eles dizem que vão defender, no fundo, acabam pagando a conta mais cedo ou mais tarde. E, às vezes, é só para favorecer alguns grupos, né? Por exemplo, a privatização da Eletrobras foi um exemplo. Você tinha ali no caput do projeto um gasoduto passando num CEP para favorecer um empresário específico do setor, entendeu? Então, é tudo, assim, essa teoria de que quer ajudar o mais pobre, ajudar as pessoas, o povo, é a última parte envolvida nessas negociatas. Isso é que é o pior, entendeu? Então, eu vejo, sim, que tem esse fator de tentar amarrar o preço, né, que acaba, no final vai aparecer, uma hora ou outra vai aparecer. Não existe gasolina grátis, isso é um ponto muito importante. Não existe gasolina grátis. Todo esse diferencial de preço vai ser pago de alguma maneira. Se a empresa começar a ter prejuízo, a gente vai pagar essa conta como a gente já pagou lá no passado. Então, isso é importante. Então, tem esse fator, sim, né, de tentar maquiar preços, mas tem um outro fator também, que fica ali um monte de coisa, entendeu? Eles fornecem os seus amigos, por exemplo, quando você faz você põe a mão pesada do Estado regulando um preço como esse de energia, o que aconteceu lá atrás que vai acontecer agora de novo? Você começa a quebrar as outras cadeias. Por exemplo, toda a parte de biocombustíveis. Né? Por quê? Porque tem um preço que está errado. Ele não está valor de mercado. Então, todo o resto acaba sofrendo. Aí, o que eles fazem normalmente? Eles escolhem aqueles empresários amigos, aí ajuda via um subsídio, via uma leizinha, via uma medida provisória, entendeu? Para evitar que esses quebrem. E aí vai indo e vai virando esse Frankenstein maluco, entendeu? Então, é muito triste. E a gente acaba sempre pagando uma conta muito cara. Marina, fazendo uma pergunta de São Paulo, eu, apesar de ser mineiro, já moro aqui há 25 anos. E, pelo menos em São Paulo, a gente sempre teve uma disputa PT e PSDB, né? Sempre achou que era desde
acho que foi Mário Covas, né? E no final do dia, Alckmin, a gente viu que são iguais, né? Então, acho que o PSDB, a gente viu que tem muito mais de PT com o Alckmin junto. E também depois, né, acho que outros partidos que estão aí, tem uma frase famosa de um deles que fala o seguinte, olha, não importa se o governo é de direita ou esquerda, eu sempre estou com o governo, né? E o que você tem de diferente deles, assim? Por que você seria diferente, sabe? Por que acho que pra gente aqui, eu pelo menos aqui, fico com a sensação que é mais do mesmo, né? O que você mostraria diferente? É exatamente isso. Eu sou a única diferente, de fato. Eu não venho da política, eu não tenho rabo preso com ninguém. Todos esses vêm com uma bagagem pesadona para carregar, porque vai precisar lotear um monte de cargo, fazer contrato com um monte de empresa amiga do rei para permanecer no poder. Então é isso que está acontecendo com São Paulo. São Paulo, Luciano, está loteada há muito, muito tempo. Não é de hoje, é de décadas. Acabou de sair um escândalo das empresas de ônibus aqui em São Paulo, que de fato são comandadas por máfia e estão ali com crime organizado. A gente está falando do PCC. Gente, o PCC, relação com duas empresas, essas empresas que estão sendo investigadas, que agora o pessoal está sendo preso, elas firmaram 8 novos contratos e receberam mais de 800 milhões só desse governo agora nos últimos 2 anos. Entendeu? É uma loucura. Então, dinheiro do nosso imposto, porque não é só a passagem. Hoje a passagem não cobre o custo, né? A maior parte hoje do transporte público em São Paulo, ele é subsidiado com os nossos impostos. Então, não é que a gente está pagando imposto caro pra caramba para ir para um serviço público. Não, a gente está financiando o crime organizado. O buraco é muito mais embaixo, entendeu? E quando a gente olha, quem está envolvido em tudo isso? Por que os meus concorrentes não estão falando a respeito? Tá o tal do abafa, né? Por que ninguém está falando a respeito? Porque está todo mundo, de alguma maneira, envolvido, né? De alguma forma. Ou porque está transferindo dinheiro para essas empresas, continua transferindo dinheiro para essas empresas, ou olha lá, essas empresas financiaram candidatos nas últimas eleições. Quais foram os candidatos que elas financiaram? Elas financiaram boa parte da campanha do DEM, aqui em São Paulo, que a gente sabe que tem o dono da cidade, presidente da Câmara, né, dos deputados, que é do partido do União Brasil, né, que era o antigo DEM. Então, financiaram ali uma boa parte dos recursos do que foi para o Diretório Municipal do União Brasil hoje. Fora isso, tem lá um candidato que era do PT, que hoje em dia foi eleito vereador, que hoje em dia é deputado estadual e que é o coordenador da campanha do Boulos na cidade, entendeu? Então, tá todo mundo junto. Aí você acabou de falar do PT-PSDB. Acabou de se filiar ao PSDB o Datena, que vai ser provavelmente vice da Tabata Amaral. O Datena, que foi lá falar com o Boulos, porque ele queria ser vice do Boulos. Ele vai lá, conversou com o Boulos, e agora talvez seja vice da Tabata. O PSDB, que, aliás, não tem mais vereador na capital, porque foi um racha tamanho, porque tá todo mundo ou junto da grande frente ampla do prefeito Nunes, ou querem ir para a frente ampla do Boulos, ou para a frente ampla da Tabata. Só que nós, pagadores de impostos, a gente sabe o que significa frente ampla. O que significa frente ampla? Acordão, gente. É o que consome os nossos recursos, essa turma que chupinha a cidade, entendeu? Então a gente tem um monte de parasita. Qual que é a minha diferença? A minha diferença é que eu venho com a força do meu caráter, com os meus valores. Eu não me vendo para ninguém. E isso é uma grande diferença. Porque tem um monte de gente que entra na vida pública, tem gente do bem também, mas chega lá só fica enxugando gelo. Por quê? Porque não tem o que fazer, porque tá tudo dominado. A gente cansou disso. Tem alguns números que me chocaram olhando a cidade, tá? Nos últimos 10 anos, São Paulo ficou 20% em termos reais para trás do que o Brasil. O PIB de São Paulo caiu 20% em termos reais nos últimos 10 anos em comparação ao Brasil. E o Brasil já não cresceu. Ou seja, a gente teve um mega encolhimento. A gente vê isso. As pessoas abandonando suas casas porque não conseguem pagar o IPTU. Comércio fechado. Você vai no centro, tem 2 lojas fechadas para cada loja aberta. Entendeu? Por que isso está acontecendo? Porque houve um aumento absurdo de imposto nessa cidade. Nesses últimos 10 anos, os impostos subiram 80% em termos reais, quase dobraram. Mas o serviço público melhorou? Eu vou dizer para vocês, não. A gente pega esse período, teve um aumento gigante, por exemplo, do gasto com educação. Mas o que aconteceu com o ensino? Está pior do que era antes.
Tá pior, entendeu? Então, hoje São Paulo já gasta 1.200 a 1.800 por aluno. É uma loucura. O cara sai do fundamental, que é qualquer prefeitura, a maior investimento que ela tem que fazer é educação. Então, o prefeito é o responsável pela educação das nossas crianças. Só que elas estão saindo com 15 anos sem saber o que é 10%. Menos de 10% sabe o que significa 10%, gente. Uma fração simples, entendeu? É um absurdo, não sabe ler e escrever, interpretar um texto simples. Então, assim, a gente está falhando completamente. Por que está falhando? Por causa disso, porque o dinheiro, no fundo, vai para sustentar um monte de privilégio, um monte de gente, não volta para a população. Então, essa ideia de justiça social, que toda essa turma vem, né, a esquerda, essa teoricamente direita e essa turma toda do centrão, etc., eles, no fundo, eles querem a mesma coisa, mamar na teta do governo dos nossos impostos. Então, o que eu trago de diferença é exatamente isso. Eu não venho com essa bagagem pesada. Eu venho com um compromisso de transformar a vida do cidadão, poder indicar nomes técnicos, que foi aquilo que aconteceu no Ministério da Economia durante a gestão do Guedes ali na Secretaria de Desestatização, que mudou a realidade das empresas estatais, que é possível de ser feito. Se a gente consegue colocar pessoas honestas e competentes, já pensou em todas as secretarias dessa cidade? Já pensou em todas as subprefeituras? Nas coordenadorias, dezenas de coordenadorias que você tem de educação, de saúde, isso transforma a vida das pessoas, né? Então, o que eu trago de novo é exatamente isso. Não ter conchave com ninguém, não devo nada a ninguém. Colocar gente boa, que é importante, né? Exatamente. Marina, entrando um pouquinho na pauta de segurança, que é tão defendida por você, como que a gente vai transformar aí São Paulo em uma das cidades mais seguras do Brasil, como você já vem afirmando aí nos últimos debates? Protagonismo. A prefeitura precisa ter protagonismo. E o que a gente vê aqui no estado de São Paulo, tem várias prefeituras que conseguiram redução muito importante na parte de roubos, de furtos, algumas reduzindo em mais de 80%. E como é que foi feito esse milagre? Investindo em homens e tecnologia. Hoje a cidade de São Paulo investe 1% de tudo que arrecada, 1% em segurança. É impossível investir 1% e querer uma cidade segura, gente. Você fica completamente à mercê do governo do estado, que é super importante, é super importante. Hoje está lá o Tarcísio, ótimo que está lá o Tarcísio, mas podia ser o Haddad. Podia ser o Haddad que estivesse lá. E aí? Como é que a gente ia ficar? Então, assim, os municípios precisam ter protagonismo. Hoje, os municípios mais seguros, eles têm uma guarda civil forte e investimento grande em inteligência. Então, minha proposta passa por triplicar esse orçamento. Não dá para gastar 1%. Né? Gastando 3, você vai ter muito mais. Então, a gente vai sair aí de 1,2 bilhão, mais ou menos, para 3,5 bilhões. Isso aí dá para fazer muita coisa. Então, dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, que já é armada, melhorar toda essa parte de infraestrutura de onde eles estão, de armamento, de treinamento, mas também investir em tecnologia. Hoje, você tem as câmeras com reconhecimento facial. Você consegue colocar essas câmeras em todos os pontos mais importantes da cidade. Por exemplo, tem que ter câmera nos pontos de ônibus. As pessoas vão trabalhar e voltam no escuro da noite. E aí? Outra coisa, a Guarda Civil tem que estar fazendo ronda nesses pontos. São 20 mil pontos. Então, a gente consegue ter câmera em todos os pontos. Se a gente dobrar o Guarda Civil de 7 mil homens que está hoje para 14 mil homens, você consegue ter eles rodando, sim, todos os pontos dessa cidade. Então, assim, a gente consegue evitar o crime. Por que ele não é evitado hoje? Porque se gasta pouco e se gasta muito mal. 1 em cada 3 desses guardas estão fazendo trabalho administrativo, estão enfurnados no escritório. Eu quero essa turma toda na rua, protegendo o bem mais valioso da cidade de São Paulo, que é a população. Então, é inadmissível hoje você não conseguir. Você não sai de casa. Você tem medo de andar na rua, porque em qualquer momento uma arma pode ser apontada para sua cabeça para levar o seu celular. Cara, o celular é o patrimônio de muita gente, né? Tem gente que é roubado o celular ali no ponto de ônibus indo para o trabalho e depois ainda tem mais 20 prestações para pagar. É um absurdo. E fora o medo que você tem de uma arma ser apontada para sua cabeça. Eu rodei a cidade toda antes do Theo nascer, né? Fui para os 4 cantos da cidade e
todos os lugares, Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte. O que a gente escuta? A gente escuta a mesma reclamação. O ponto principal é a segurança. As pessoas estão com medo. Então, e não tem nada. Como liberais, a gente sabe que a função principal do Estado é a segurança. Não podemos permitir que o poder da força, né, se sobreponha. Então, assim, isso tem que ser... A gente delega isso para o Estado e ele tem que garantir que as pessoas consigam sair em segurança. Se falha nisso, meu amigo, desculpa, me dá uma arma para me proteger, então acaba com o Estado. Ele não está conseguindo prover o básico. Aliás, quais são as funções básicas? Segurança e lei. A gente não consegue nenhum dos dois. A gente tem um judiciário que não garante que a lei é igual para todos no Brasil, infelizmente, né? Que passa por cima do Congresso, que faz certeza que a gente tem uma insegurança jurídica absoluta nesse país, que a gente sabe que aqueles que têm dinheiro não vão presos, né? Que os corruptos não vão para a cadeia. Então, a lei definitivamente não é igual para todos. E a gente está vendo, eu acho que é o outro ponto que a gente falou aqui antes, a cidade está tomada pelo crime organizado e ele está infiltrado na política. E ele está infiltrado, sim, no poder. Então, a gente precisa acabar com isso, né? Começa por aí também. Então, aumentar a efetivo, aumentar a tecnologia e acabar com essa infiltração que a gente está vendo do crime, de fato, nas esferas de poder na cidade. Chega até a ser um pouco bárbaro, né, Marina? Acho que para o paulistano médio, assim, até para os ouvintes que estão escutando a gente, fica muito nítido que São Paulo, praticamente, você mal vê viaturas na cidade, em ronda. Isso deixa o bandido muito mais à vontade a praticar crimes, e fora que a cidade também chega até a ser estranho, porque a infraestrutura de, por exemplo, iluminação da cidade é muito ruim. Teve uma pesquisa interessante lá nos Estados Unidos, não sei cidade exatamente que foi feito isso, mas que eles começaram a fazer instalações de novos pontos de, enfim, postes para iluminar mais a cidade, as calçadas. E teve-se a percepção de que se diminuiu a incidência de roubos e furtos, né? E é algo que, enfim, a infraestrutura em si colabora, né? Você pega o dinheiro dos nossos impostos, não está sendo gasto, né? Chega a ser revoltante. Ainda esse é um ponto fundamental, zeladoria, né? A teoria das janelas quebradas. Se você chega num lugar que está todo pichado, sujo, quebrado, mal iluminado, cheio de lixo, isso favorece o crime. Enquanto se tiver tudo arrumado, organizado, iluminado, você inibe o crime. Isso é comprovado. E zeladoria é uma função básica da prefeitura. Então, precisa também investir em zeladoria. Foi o que aconteceu em Nova York com tolerância zero. Foi uma combinação de efetivo nas ruas, de inteligência, já naquela época. Já naquela época, você conseguia ver onde aconteciam os crimes e automaticamente via modelos onde que ia acontecer e você colocava a polícia lá antecipadamente. Como é que hoje, com a tecnologia do que evoluiu, né, nessas últimas décadas, a gente não consegue fazer isso. Então, hoje é muito mais fácil. E o outro ponto é exatamente isso. Uma cidade tem que estar limpa, organizada. E não faltam recursos. Você citou a questão da iluminação, mas não é só a iluminação. O lixo, gente, o lixo. Um dos grandes problemas na Cracolândia é exatamente isso. Ali tem um lixo rico, porque é dos eletroeletrônicos. É isso que fomenta também o tráfico. Você pega lá os usuários, o que eles fazem? Eles vão lá, pegam o lixão daquelas lojas que estão ali, e ali vira um mega tráfico. Os celulares que são roubados, que são para ali, que vão para o desmanche. Pô, não é possível que a prefeitura não saiba onde é que isso está acontecendo. É óbvio que sabe onde está acontecendo, mas tem uma decisão de não fazer nada. Por quê? Porque está tomado. É isso. A questão do poder hoje está tomada. Então, o que a gente precisa fazer tem jeito sim, tem que cuidar da zeladoria, você falou muito bem, você trouxe esse ponto, é fundamental. E, de novo, hoje tem lixo subterrâneo. Você faz de uma maneira em que o lixo não fique ali exposto. Saco de lixo jogado na calçada, tem algo mais arcaico que a gente tem? Não é possível. E isso vale para tudo em São Paulo. Por exemplo, a questão da poda das árvores. A gente ficou aqui sem energia e é um grande absurdo. Os postrengos dessa cidade, que a gente olha aquela fiação toda acabada, nada, isso é tudo inadmissível.
inadmissível, entendeu? A gente fala de enterrar poste, eu acho ótimo, principalmente nas novas regiões, onde você está tendo aí um desenvolvimento da cidade, o custo desse enterramento é menor. Agora, por exemplo, Tóquio, a fiação é aérea. E funciona. Então, o que não dá é para a gente ter todo esse cabeamento. Por quê? Porque não multa as prestadoras de serviço. Porque não fiscaliza, né? Por quê? Porque eu entrei com um processo, né? O partido entrou com um processo contra a última licitação. Porque na calada da noite, depois que houve aquela falta de luz, eles tentaram renovar uma licitação para a cidade de 5 bilhões. 5 bilhões para a poda das árvores. Sabe qual era o custo por árvore que fosse retirada? 28 mil reais. 28 mil reais. Tem várias cidades que têm feito isso por um custo muito menor. O custo não chega a 2 mil. Como é que a gente ia fazer de novo, claramente renovar uma licitação que não deu certo? Por quê? Porque nos outros lugares é por árvore que você tira, né? Outra coisa, você coloca um chip na árvore, ali avisa, porque a árvore morre e ela pode apodrecer e tudo isso. Então, antes você tem que chegar lá e retirar. Não depois que ela caiu na rede elétrica ou dentro de alguma casa ou no meio da rua. Você tem que tirar antes. Então, hoje a tecnologia permite que por um custo muito menor você faça isso muito mais rapidamente. E, por fim, eu vejo que essa parte de zeladoria, o próprio morador é o melhor zelador da cidade. Hoje a gente tem isso aqui, ó. Você vai lá, tira uma foto, buraco, árvore, seja lá o que for, manda para a prefeitura e automaticamente a prefeitura tem que te dar uma resposta, porque ela manda para o prestador de serviço e ele tem que dizer, olha, em 3 dias o problema vai estar resolvido. Então, hoje com a tecnologia, vários municípios adotam isso, é o prefeito na mão, gente. O próprio morador pode ser o zelador da sua rua. E por fim, que eu gostaria de falar de uma outra inovação que seria incrível aqui na cidade. Em vários lugares, hoje vocês têm os BIDs, né? Que são os Business Improvement Districts. Que é isso? São zonas de melhoramento que a própria comunidade pode fazer. Então, ao invés de você pagar um IPTU caríssimo, que você não sabe para onde vai, vamos dar desconto de IPTU e fazer com que você decide onde o seu IPTU vai ser usado. Então, se você mora num bairro, você pode querer uma administração desse bairro e você vai dizer o seguinte, não, meu problema aqui é segurança, meu problema aqui é iluminação, meu problema aqui é calçada. E você utiliza o seu IPTU para arrumar o seu bairro. Então, lá fora, isso é muito comum. E começa a ter uma competição entre os bairros. Qual que é o bairro mais legal? Porque, óbvio que isso valoriza o imóvel, isso melhora a vida. Todo mundo quer ir para esses bairros, que são mais iluminados, mais limpos, mais seguros. Então, vamos começar a usar o IPTU, o próprio morador decidir como que ele vai ser gasto, ao invés de ver esse bando de imposto que vai para onde, que a gente não vê, né? Ô, Marina, aproveitando que você falou um assunto sobre zeladoria, uma vez eu fiz um trabalho no centro de São Paulo para ajudar as pessoas lá, né? E percebi que muitos dos moradores que estão ali, alguns alcoólatras, outros dependente químico, eles estão ali por escolha, estilo de vida, né? E a gente aqui como liberal, talvez me surgiu até uma dúvida, talvez você mais liberal que eu, com mais conhecimento, possa até me ajudar, né? Assim, até o limite do Estado pode ir lá e vamos falar, compulsória, como é que fala? Internação compulsória. Internação compulsória. Então, qual que é o limite do Estado, então, até a gente, enquanto liberal, né, do direito, a pessoa andar na rua e ter aquele estilo de vida, até onde vai a gente. E acho que dos últimos 5 eleições, todo mundo fala que vai resolver esse problema da Cracolândia, e acho que é um problema grave, né, que ninguém ainda conseguiu resolver. Então, que propostas que você tem diferente dos que já fizeram aí? Gente, de novo, todo mundo promete resolver todos os problemas e nada foi resolvido. A gente acabou de falar de zeladoria, né? A cidade está com lixo, má iluminação, a gente acabou educação, saúde, segurança. Por que nada melhora? A Cracolândia é só mais um exemplo do que não funciona, né? E eu gosto de falar do problema. Você me perguntou, como liberal, como é que a gente trata disso? A liberdade do outro termina onde a sua começa. A sua liberdade termina quando a do outro começa. Então, não é admissível que você tenha ali pessoas que saqueiem lojas, né? Que
atrapalhem a vida dos moradores e dos comerciantes daquela cidade. Então, daquele lugar, né? Então, o que a gente está vendo é o quê? As pessoas, os moradores e as empresas serão obrigadas a saírem dali. Então, claramente, a liberdade daquelas pessoas ultrapassou a de outras. Então, o poder público, nessa hora, precisa interferir. Sim, eu gosto de separar o problema da Cracolândia em dois, né? Um problema é o crime. E aí a gente está falando do tráfico de drogas, que está acontecendo ali a céu aberto, mas a gente também está falando dessas lojas que estão ali, né? A gente sabe que boa parte dos celulares roubados hoje em São Paulo vão para a África, né? E acontece um desmanche, e tudo isso aí é monitorado, todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, por que não é resolvido? Então, a gente tem aí sim um poder público que é conivente com o crime organizado. Então, é um problema grave de segurança. Grave de segurança. O outro ponto são os usuários. E aí, na questão dos usuários, eu separo em 3 grupos. Teve uma entrevista do Tarcísio em que ele falou que mais da metade do fluxo que hoje está sendo monitorado é de pessoas com passagem pela polícia ou procuradas pela polícia. Então, de novo, parte daquelas pessoas que são os usuários são procurados pela polícia. A gente está falando de um problema de segurança de novo, né? Fora isso, mais da metade também são dependentes que estão ali há mais de 5, 10 anos. Essas pessoas não respondem mais por si. E aí eu sou favorável sem internação compulsória. Alguns municípios já estão com leis, né, que sobre isso, por exemplo, Florianópolis, Rio de Janeiro, e eu acho que São Paulo deveria adotar a mesma coisa. Por quê? Porque as pessoas não respondem mais por si, e elas estão atacando a liberdade do outro, né? Então, a gente precisa resolver. E aí tem um terceiro grupo, que são pessoas que, puxa vida, estão há menos tempo, porque perderam o emprego, porque a gente está vendo que a cidade cada vez menos oferece oportunidade para as pessoas, né? Ou que brigaram com a família, e aí o município tem que dar a mão e o braço, né? Então, aí é um problema de assistência social, de saúde, de oportunidade de trabalho, de treinamento, e o município precisa estar ali e ajudar essas pessoas. Então, é um problema, sim, complexo, mas ele não é insolúvel, porque a gente já viu ele ser resolvido em outros lugares. Então, quanto mais, óbvio, pode piorar também. Sempre Pode piorar. É só ver. A frase do sempre Tiririca, pode pior que tá, não fica, fica. Olha, os piores prefeitos que essa cidade já teve. Eu não sei quem é o melhor, eu não sou incapaz. Eu acho que ela está por, tá? Mas quando a gente olha os piores, também, né? quando a gente olha os piores, é fácil ver. É fácil ver, a população vê. Quem são os prefeitos que não foram reeleitos e não conseguiram fazer sucessores? Quais foram aqueles com as piores aprovações, que saíram com as piores aprovações? Quem foi? Tananana! Todos de esquerda. Erundina, Martaxa, Haddad, prefeito Souvenir. Pá! Porque, gente, na época do Haddad, o fluxo ali eram mais de 4 mil pessoas, né? Por quê? Bolsa craque. E aí, escuta o Boulos falar. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Ah, a gente vai dar habitação para o cara perto da boca, né? Ele ainda vai dar trabalho para ele ainda pega o pagamento dele, vai lá, ainda financia o tráfico, que ainda aumenta o preço no dia do pagamento, por que não, né? Então, assim, são essas ideias maravilhosas que a gente viu acontecer. Então, de novo, pior do que está, não tenho dúvida que pode ficar, tá? Então, assim, acho que não tenho dúvida. Boulos não dá, entendeu? Aliás, ninguém da esquerda, para mim, a Tabata também não dá. Até porque essa turma, acho que tem um outro ponto importante, 26, a gente precisa tirar o poder do PT. A gente precisa tirar o PT. É um fato isso, a gente precisa tirar o PT. Acabou. E os dois vão apoiar o Lula numa eleição em 26. Então, eu acho que, assim, dá para ficar pior. Mas tá muito ruim, pode melhorar bastante. Marina, uma pauta super interessante que veio à tona agora, para os nossos ouvintes, não sei em que momento exatamente eles estão ouvindo, mas acabou de sair entre aspas, um escândalo dos Twitter Files, que foi uma série de ordens judiciais, né, dadas aqui no Brasil para censurar certos perfis com certo viés político, jornalistas, enfim, e veio agora o Elon Musk responder no Alexandre de Moraes em relação à própria conduta que ele vem tomando, em relação a essa parte de censura.
E, enfim, tudo mais. E nós, como liberais, nós somos grandes, gostamos de achar a bandeira da liberdade de expressão, né? Para o nosso entendimento, liberdade de expressão não cabe só a liberdade de você falar o que você gosta, mas também o que você não gosta de escutar. Então, Marina, eu queria vir mais essa pegada. O que você pensa a respeito sobre isso, sobre liberdade de expressão? Qual que é a sua opinião a respeito desse debate que tem entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes? Se é ético, se é moral? Qual que é a sua visão? Bom, eu vejo que a gente está, de fato, vivendo... Não temos mais democracia no Brasil. Exatamente por isso. A liberdade de expressão, que é a maior de todas as liberdades, está sendo censurada, claramente. E aí tem método, tá? Não é igual para todos. De novo, a lei da censura não é igual para todos. Quais os perfis que estão sendo censurados? Desde ali, de antes das eleições. Na verdade, gente, vamos lembrar, como é que isso tudo começou? Isso tudo começou com o inquérito do fim do mundo, lá em 19, quando a Lava Jato atingiu o Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar, foi quando saiu a matéria da revista Cruzoé falando do Toffoli. Ali foi decretado, de fato, o início do inquérito do fim do mundo, isso lá em 19, né? E ali, então, começou a censura, primeiro da revista Cruzoé, e depois se passou a relatoria pelo Alexandre de Moraes. É um inquérito que já completa 5 anos, um inquérito que vai tendo claramente um objetivo de pegar sempre personalidades da direita. Não é tudo igual, não é tudo igual. Quem que foram calados? Foram perfis, né, da direita, todos. E o que o Musk agora revelou, que é algo que já tinha saído via Glenn Greenwald, que depois o Schellenberg veio com aquela reportagem junto com Eli Vieira, mostrando o quê? Cara, eles fizeram com que o Twitter tivesse que diminuir as postagens ou, de fato, cortar contas de parlamentares, de jornalistas na época das eleições, sem dizer que é pior de tudo, mais grave, sem falar que isso era uma ordem do STF, como se fosse uma regra da própria plataforma. E é mais grave ali, porque parece que essa mesma pressão aconteceu sobre as outras redes e elas aceitaram, né? Então, é um absurdo, né? E claramente tem um método. Não é uma lei que... Aliás, não é uma anti-lei, porque se você pega o Marco Civil da internet, ele não permite isso. Tem ali um artigo claro sobre isso. Você não pode fazer exatamente sem avisar por que você está bloqueando uma conta de uma pessoa. E outra coisa, gente, isso é censura prévia. Não é que eles falam, olha, o conteúdo X precisa cair. Não, você corta a pessoa, corta a língua dela, não pode mais falar sobre nada, né? O que é um absurdo. Puxa, veja o que a gente viveu durante a Lava Jato. Tiveram muita gente que condenou ali tudo que tinha acontecido no Petrolão, no Mensalão, depois voltou atrás. Um monte de veículo de expressão, um monte de jornalista. Então, assim, quando você faz uma censura prévia, você não faz nem com que a pessoa, de repente, possa mudar de opinião, né? Não, você está calando essas pessoas. E, claramente, para mim, isso tem um método. Então, é um inquérito que se arrasta há muito tempo, que claramente quer tirar as figuras da direita, que foi feito, teoricamente, para salvar a democracia. Rosa Weber falou, isso aqui é inconstitucional. Mas... dado o risco à democracia que estamos vivendo, vamos passar por cima da Constituição. E parecia que ia ser só por aquele momento das eleições, mas não, continua. Então, o que a gente está vendo é um absurdo, e a população sente isso. Teve uma pesquisa que saiu em junho do ano passado, do Instituto Cives, que mostra que 44,6% de todos os brasileiros têm medo de falar qualquer coisa a respeito de uma autoridade no Brasil e ter, de alguma maneira, algum tipo de retaliação. É um absurdo. Ou seja, não se pode mais falar, não se pode mais questionar um ato de um ministro, não se pode mais questionar um ato de alguma autoridade. Que país é esse? Então, assim, eu vejo com muita preocupação. Eu acho que esse é hoje o maior problema do Brasil, sem sombra de dúvidas. Infelizmente, o que a gente vê o Marcel entrou com um pedido, né, de uma CPI de abuso de autoridade, já tem as assinaturas necessárias, mas o presidente da Câmara
da Câmara não quer, estará. O Pacheco já disse que vai colocar para votar logo menos um outro PL da censura, né? Porque aquele ali, claramente a população foi contra, eles vão vir com outros. Temos que tomar muito cuidado, porque pode ser ainda pior. Mas claramente nenhum deles tem interesse em colocar um freio em relação a isso. E o único que pode colocar um freio em relação a isso é o Congresso Nacional. Mas por que não coloca? Por que não coloca? Por conta de duas palavrinhas, centrão, corrupção. A gente tem ali, de fato, pessoas, de novo, que a gente falou antes, o poder está tomado. O poder está tomado. A gente está vendo pessoas importantes da direita dizer que não vamos fazer CPI. Não precisa de impeachment do Alexandre de Moraes. Que isso? Isso é demais, né? A gente está vendo, infelizmente, então, no fundo, todo mundo se curva, né, para esse judiciário, porque a gente tem no Brasil algo que é uma jabuticaba só nossa. O Congresso é julgado pelo STF, porque quem tem foro privilegiado, quando tem qualquer tipo de denúncia, vai parar no STF. Então, é o STF que julga essas pessoas. A gente precisa quebrar esse ciclo. Passou da hora de uma reforma do judiciário. O STF ele tem que ser uma corte constitucional, mas não pode ser o mesmo lugar em que você julga principalmente os presidentes das casas, né? Então a gente vê aí que não tem interesse nem do Lira, nem do Pacheco de pautar um inquérito, de investigar esses abusos que estão sendo cometidos. Então a gente precisa cortar esse ciclo o quanto antes, porque esse é o maior atentado à democracia que a gente tem hoje no nosso país. Marina, resgatando um pouquinho o assunto de educação, a gente vê que essa é uma pauta sustentada aí amplamente pela prefeitura, principalmente do ensino primário até 15 anos. Como você mesma comentou, a gente vê aí uma falta de familiaridade dos jovens com noções básicas aí de matemática, uma certa dificuldade também em leitura. A gente vê os resultados aí dos vestibulares que, infelizmente, né, as escolas públicas são muito desiguais com o ensino hoje privado. Então, como você pretende, de maneira tangível, com medidas, mudar esse cenário ou pelo menos melhorar aqui em São Paulo? Bom, ótima pergunta. Isso é bem importante, gente. Nos últimos 20 anos, os investimentos em educação se multiplicaram por 5 no país. 5 vezes. Sabe qual foi a melhora que a gente teve da qualidade? Nenhuma. Aqui em São Paulo, desde que o Nunes assumiu, os investimentos em educação aumentaram em 50%. Sabe qual foi a melhora que a gente viu na qualidade da educação? Para trás. Ficamos para trás. Os índices de alfabetização pioraram. Como que isso é possível? Como que isso é possível? É jogar dinheiro no ralo. Chega de jogar dinheiro no ralo. A gente precisa inovar. Então, o que eu vejo como uma grande saída? Aquilo que já funciona hoje, por exemplo, na saúde. Hoje, os melhores hospitais aqui de São Paulo são parcerias público-privadas, né? Então, a gente tem aí o Einstein, o Sírio-Libanês administrando os melhores hospitais de referência aqui na cidade. Por que a gente não faz isso para o ensino? Eu quero que as melhores escolas particulares façam a gestão das escolas públicas. Isso muda o ensino. Isso já acontece. Eu tive a grata surpresa de ver uma escola hoje no coração da Cracolândia, Liceu Coração de Jesus, que é uma parceria público-privada do município. São lá os salesianos que iam fechar a escola. Só para ter uma ideia, quando eles iam fechar a escola, a mensalidade custava R$900. Hoje, um aluno na escola pública aqui custa entre R$1.200 e R$1.800 por mês. Eu peguei um Uber que falou que não ia ter um segundo filho, porque não ia conseguir pagar a escola de 2. E eu perguntei, onde é que estuda seu filho? Quanto é que você gasta? R$1.200. Ou seja, tem escola privada de qualidade a um custo igual ou menor do que o da prefeitura, que ensina muito mais, com índices de aprendizagem muito melhores. Então, vamos mudar. Por quê? Porque os países que adotaram isso, o próprio ensino público melhorou. Porque traz uma competição. Entendeu? Ninguém quer ficar para trás. De repente tem alguém ali que está dando muito certo, começa a contaminar positivamente os outros, né? Então, a gente, infelizmente, tem um sistema que não funciona. A gente precisa inovar. Então, para mim, a grande inovação seria isso. A escola vai continuar sendo
financiada pelos nossos impostos, então não é que os pais vão ter que pagar, mas porque eu quero que o pobre tenha uma educação de qualidade como a da classe média hoje. E isso é possível sim, com menos do que a gente gasta. Então vamos fazer isso para que a gente realmente mude o futuro das nossas crianças, porque do jeito que tá, não dá. O que a gente vê hoje nas escolas públicas é doutrinação, um monte, agora linguagem neutra, um monte de baboseira, gente. Isso não forma ninguém para o mercado de trabalho. O que a gente precisa, se perdeu no Brasil essa ideia de que a educação é capaz de melhorar a vida das pessoas, porque ela está tão ruim, tão ruim, tão ruim, que o pai vê como um lugar para depositar seu filho e trabalhar. Infelizmente, é só isso. Ninguém espera mais nada da educação. E aí depois tem uma saída, né, no ensino médio. Ninguém quer ficar na escola mais. E ninguém entende por quê. Porque vai aprender muito mais em qualquer outro lugar do que na escola. Essa é a realidade do nosso ensino hoje. Tanto que as escolas ficaram fechadas 2 anos e você pega os indicadores, não mudaram. Por quê? Porque não tem como ficar pior. Essa é a realidade. Então, a gente precisa, de fato, mudar o ensino e não dá mais para apostar nas mesmas coisas que não deram certo. Então, a gente precisa inovar. Bom, Marina, agora terminando a conversa aqui, né, olhando o copo meio cheio, né, a gente falou de muitos problemas, mas que oportunidades você vê, né, e suas últimas considerações também? Bom, tem várias oportunidades. Acho que a primeira delas é exatamente que se a gente consegue colocar pessoas técnicas e competentes, com espírito inovador, à frente dos principais cargos nessa cidade, nas secretarias, nas subprefeituras, a gente consegue fazer uma verdadeira transformação. E se a gente transformar São Paulo, eu não tenho dúvida que isso muda o Brasil, porque isso vai ser fundamental nas eleições em 26. Só para vocês terem uma ideia, o Lula ganhou aqui na cidade de São Paulo. Foram 2,5 milhões de votos, tá, que migraram em 2018 da direita para o Lula em 22. Isso durante a gestão do Nunes. É importante, não era gestão de esquerda nenhuma, não. Então, assim, a cidade faz... Quer dizer, dá para discutir se o Nunes é qualquer coisa que não seja de esquerda. Mas, enfim. Então, a gente viu essa migração. E a gente precisa mudar isso. Então, a gente precisa de uma gestão de fato competente e que ajude também, eu vejo isso assim, tem uma obrigação não só com a cidade, mas também com o país. Agora, você falou em oportunidade e uma das bandeiras principais da minha gestão, que é também sempre bandeiras importantes do novo, é o empreendedorismo. São Paulo é uma cidade empreendedora. Ninguém vem para São Paulo para passear. Ninguém vem para cá tirar férias. As pessoas vêm para trabalhar e melhorar de vida. Eu escolhi São Paulo. Eu não nasci aqui. Eu tive uma infância muito simples em São Luís do Maranhão, né, que é o estado mais pobre. Eu morei numa periferia em São Luís. Eu morei numa praia de pescadores em São Luís. E eu tive uma oportunidade, eu sofri uma violência, fugi de casa aos 13 anos. Eu tive uma oportunidade de estudar. Eu fui para a casa do meu pai, meus pais eram separados, tive a oportunidade de estudar e mudar a minha vida. E assim que eu terminei o mestrado, para onde que eu vim? Para São Paulo. Eu vim para São Paulo para ganhar dinheiro e melhorar a minha vida, a vida da minha família materna, né? Eu fui arrimo de família, né? Trouxe meus irmãos para morarem aqui, mudarem de vida. Então, São Paulo transformou a minha vida daqueles que eu amo. Foi a cidade que eu escolhi há 20 anos atrás. E ela me deu oportunidades, mas isso não é verdade, é o que a gente viu. São Paulo está ficando para trás, encolheu em relação ao Brasil. As empresas estão indo embora, as pessoas estão indo embora. Então, como é que a gente faz com que São Paulo volte a ser a locomotiva do Brasil? Como é que a gente volta a ter oportunidade nessa cidade? Hoje eu vejo que, por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica foi aprovada ainda na gestão do Guedes, quando eu estava lá no Ministério da Economia, e ela permite que você tenha todo microempreendedor que tem atividades de baixo risco, ele nem precisa de um alvará, né? Tem um monte de facilidade. Por quê? Porque não é um shopping center que vai causar no trânsito, que vai ter um monte de problemas, um monte de medidas que precisa de fiscalização. Então, quem quer, por exemplo, virar uma manicure, ou quem quer ser alguém que está montando alguma coisa na sua casa, né, só para trabalhar, um autônomo, ele não precisa enfrentar esse bando de burocracia. Só que hoje a cidade de São Paulo, entre 27 capitais, é a 25ª. Toda a lei foi vetada.
de liberdade econômica aqui na capital. Então, a gente tem coisas, gente, muito fáceis que estão ao alcance da mão, muito simples de serem implementadas para fazer com que a gente tenha empreendedorismo na cidade. A outra é parar com esse aumento absurdo de impostos. 80% de termos reais em 10 anos, ninguém aguenta. Então, tem que diminuir imposto aqui nessa cidade. Não dá mais para aumentar os impostos abusivos que a gente está vendo. Então, tudo isso vai fazer com que a gente possa ter, sim, uma cidade, obviamente, fora segurança, fora treinar as crianças para o mercado de trabalho. Tudo isso junto faz com que São Paulo possa voltar a ser, de fato, uma terra da oportunidade, aquilo que se perdeu, infelizmente. Marina, mais uma vez, em nome do Instituto, gostaria de agradecer pela tua fala vibrante e muito esclarecida também, e desejamos muita sorte na candidatura e para a Prefeitura de São Paulo. Bom, gente, agradeço muito a todos vocês pelo convite, desejo sorte para nossa cidade, muito sucesso para nossa cidade. O que eu tenho para oferecer é isso, eu não devo nada para ninguém, então eu tenho certeza e convicção que se a gente conseguir colocar pessoas honestas e competentes nos cargos chaves nessa cidade, a gente transforma São Paulo, e ao transformar São Paulo, a gente também transforma o Brasil. Então, é um prazer estar aqui e vamos para cima, que eu acho que é isso, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, não é assim? Então, vamos lá, que não tem nada impossível não, é bem possível.